Bom, uma outra ferramenta, uma técnica importante para nos ajudar na gestão e análise dos estoques é o inventário físico. Então, existem diversos métodos que são empregados para se fazer um inventário físico. Sua utilização, então, depende dos tipos, quantidade de itens existentes nos estoques, por exemplo, ok? Então, o inventário ele é necessário para certificar que o estoque físico corresponde ao saldo contábil, né? A informação que a gente tem registrada num sistema informatizado, ok? Bom, então, qualquer que seja o método empregado para a realização do inventário, é importante a gente destacar que o inventário ele não agrega valor ao produto ou serviço, visto que o processo não deveria gerar divergências, ou seja, se nós temos procedimentos para movimentação de estoque, tanto na parte física quanto no sistema informatizado, não deveria haver essas divergências. Quanto maiores são as divergências, mais significa dizer que nós temos problemas com a gestão e controle do nosso estoque, ok? Então, o inventário físico ele é um procedimento de controle e uma das metas do gestor é eliminar a necessidade do inventário, transformando em uma simples e eventual auditoria. Então, resumindo, o inventário ele é a contagem física de todos os itens que nós temos em estoque ou em parte dos itens e a confrontação com o que nós temos registrado no nosso sistema informatizado, no nosso sistema contábil. Bom, então nós vamos falar de dois tipos de inventário aqui: o inventário geral e o inventário cíclico ou rotativo. Então, o inventário geral ele é um processo periódico de contagem física de todos os itens em estoque. Então, como prática tradicional, as empresas realizam isso de portas fechadas no final do ano, no seu fechamento contábil, ok? Mas ele pode ser realizado em outras ocasiões, devido a uma causa extraordinária, por exemplo, ok? Então, esse é aquele inventário que a empresa, para a sua movimentação, conta todos os itens sem distinção para confrontar com o seu saldo contábil. Já o inventário cíclico ou rotativo, ele é uma contagem física que é feita ao longo do ano, por exemplo, tá? Dos itens de estoque, de modo que todos os itens sejam contados a uma frequência que foi pré-determinada, ok? E os registros de estoque serão periodicamente reconciliados com os dados reais, visando a aferição dos saldos. Nesse caso, esse inventário ele pode ser feito dividindo os itens segundo a classificação ABC, de forma que eu tenha uma frequência maior de contagem ao longo do ano dos itens A e uma frequência menor dos itens C, ok? A ideia é que nós tenhamos pelo menos uma contagem de todos os itens ao longo do ano, além do inventário geral. E aí, nesse caso, é importante a análise dos seus estoques, o entendimento do comportamento dos itens de estoque ao longo do tempo, para que se tenha definição do ciclo de contagem. Então, o ciclo ele é o tempo exigido para se contar todos os itens do estoque pelo menos uma vez. Então, como a gente falou, a gente recomenda uma frequência maior nos itens que sejam classificados como A. Bom, quando se faz o inventário, o trabalho não é simplesmente a contagem e a confrontação com o saldo contábil ou sistêmico. A ideia é que nós consigamos identificar problemas de controle, problemas procedimentais para que se tomem ações corretivas. Então, nós temos alguns indicadores para a análise do inventário e a acurácia dos estoques, ok? Então, nós temos, por exemplo, indicadores relacionados a valor de estoque, ok? Então, eu posso, por exemplo, fazer uma análise considerando o que eu tenho no meu saldo contábil com o que realmente eu tenho no meu saldo físico e ver qual é a diferença em termos de valor. Isso é importante porque eu posso ter itens que estejam faltando, por exemplo, no meu estoque, mas o seu valor é muito pequeno, né? Então,
acaba ficando dentro da margem de erro dos estoques, permitida para os controles do estoque. Mas pode ser que esteja faltando apenas um item que tenha um valor muito alto. E isso então vai ser um problema, a empresa vai ter que buscar, rastrear, identificar o que ocorreu para que se tenha a falta daquele item e propor ações para corrigir e prevenir esse tipo de falha. Nós temos também um indicador relacionado a itens de estoque. Agora eu não estou mais pensando em valor, mas eu estou pensando em quantidade de itens que tiveram divergência entre o saldo físico e contábil. Então, esses indicadores eles vão te dar um percentual de divergência e a empresa vai avaliar segundo as metas que foram estabelecidas. Muitas empresas estabelecem que você não pode ter divergências, nem considerando itens de estoque, nem valor de estoque, superiores a 0,5%, ok? Ou 0,5%. Então, o nível de acuracidade, o nível de acurácia dos estoques deveria ser 99,5%. Se diminuir, a empresa precisa verificar o que está ocorrendo com os seus controles, os seus procedimentos, ok? Nós podemos ter também indicadores relacionados aos endereços de estoque. Muitas das vezes os itens com seu saldo final físico e contábil conferem, porém eu tenho uma desorganização em termos de endereços de estoque, ou seja, itens que era para estarem num endereço estão em outro, e isso acaba também atrapalhando o nível de serviço e aumentando o custo da empresa. E nós temos também a simples conferência do saldo físico com o saldo contábil. Cabe frisar que muitas empresas acabam tendo 3 saldos em que vão ser conferidos: o saldo físico, o saldo contábil e o saldo do sistema informatizado, para controle simplesmente de estoque, que muitas vezes não é relacionado ao saldo contábil, ok?